Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querido estudante. Hoje iremos abordar a seguinte temática, que são os tecidos do corpo e tecidos fundamentais do edital auxiliar policial de necrópsia de nível fundamental. Essa é a segunda aula nesse canal referente a esse concurso, no qual a prova desse concurso está marcada por dia 23/1/2022, sendo que a banca, que é a organizadora, é a FGV, tá bom? Nessa aula de hoje iremos abordar as seguintes temáticas, que são os tecidos fundamentais, que são o epitélio, o muscular, o conjuntivo e o nervoso. Iremos falar um pouco sobre a função de cada um deles e as principais características de cada um deles. Então vamos fazer uma maneira geral. O que é o tecido do corpo? O tecido do corpo ele tem 4 tipos de tecidos que são os mais marcantes, que são o que eu acabei de falar, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Cada um desses tecidos, eles são formados por um grupamento de células e de funções parecidas, né? Vamos começar primeiro pelo tecido epitelial. As principais funções do tecido epitelial é o revestimento do corpo, secretação de substâncias e vai garantir a sensibilidade. Essas são as 3 principais funções do tecido epitelial. E ainda tem uma outra característica bastante marcante, que eles não apresentam vasos sanguíneos. O tecido epitelial não apresenta vasos sanguíneos. E também o tecido epitelial, ele vai depender da nutrição de outros tecidos, na qual vão enviar para ele. O tecido epitelial, ele também é dividido em 2 grupos marcantes, que é o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Primeiro iremos falar um pouco sobre o epitélio de revestimento. O que vem ser a ele? No caso, ele é formado por células e número de camadas celulares nele presentes. É basicamente isso. Mas além disso, ele também é constituído por células firmes, unidas uma das outras, podendo ser pavimentoso, colunar ou cubículo. Isso vai depender da forma. E também ele pode ser simples ou estratificado. Isso também vai depender da quantidade de camadas que vai apresentar. O simples é quando ele possui uma única camada. O estratificado é quando ele possui mais camadas. Aqui eu botei uma imagem, só para ficar uma representação mais fácil, dos tipos de epitélio. Aqui logo na primeira imagem podemos ver o simples pavimentoso, logo após o simples cúbico, o simples cilíndrico, o de transição, também tem o pseudoestratificado cilíndrico, estratificado cúbico e estratificado pavimentoso. Consegue observar que o nome é de acordo com a característica desse tecido. O cúbico ele é em formato de cubos, o cilindro é cilíndrico mesmo. Tem o de transcrição que tem aquela mistura ali entre o cilíndrico, o cúbico e o pavimentoso. E tem os outros também que são estratificados, né? Cilíndrico, o cúbico e o pavimentoso, que nem acabei de falar. Aqui está o epitélio glandular, que é também um dos grupos. A principal função desse epitélio glandular é a formação das glândulas exócrinas e endócrinas do organismo. Aqui, inclusive, eu botei uma imagem para representar como é esse epitélio. Basicamente, vocês têm que saber aonde é as principais características dos tecidos. Aqui eu estou botando a principal característica de cada tecido, né? Que no caso aqui do epitélio glandular, como eu falei, que são as glândulas exócrinas e as endócrinas, que são as principais características desse epitélio. Existe também o tecido conjuntivo, que também é um tecido de grande importância para o nosso organismo, pois ele tem grande quantidade de matriz extracelular e é constituído por 2 fibras de tipos de proteínas, vamos dizer assim, que é o colágeno e a elastina. As principais funções desse tecido conjuntivo são a sustentação, o preenchimento, a cicatrização e o transporte de substâncias. Então, gente, é muito importante o tecido conjuntivo. Ela tem 5 funções presentes nesse tecido, que é a sustentação, o preenchimento,
a cicatrização e o transporte de substâncias. Além desse tecido conjuntivo ter essas características bastante marcantes, ele também pode ser dividido em algumas outras partes, que são o sanguíneo, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o hematopoético e o próprio conjuntivo. Agora iremos abordar cada uma delas e as suas principais funções. O tecido sanguíneo ele é formado por vários tipos de célula, né? A união de vários tipos de célula. A principal característica do tecido sanguíneo é transportar nutrientes e vai defender o organismo. Essa defesa do organismo é através daqueles glóbulos brancos que nós vimos na última aula. Quem ainda não viu a última aula, eu vou deixar disponível algum dos cardzinhos, vai passar algum cardzinho nesse momento, falando da aula, primeira aula que tivemos sobre células, estrutura celular e tudo mais, tá? Vai passar algum lugarzinho aqui do card. Além disso, o tecido sanguíneo, ele também é líquido. Ele possui uma composição basicamente a seguinte: hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. Lembrando, gente, que esse plasma ele é composto de 90% de água, tá? Vamos dizer assim, o sangue, vamos elaborar melhor, o sangue ele é composto por 90% de líquido, de água. Essa água, esse líquido é o plasma. Os outros 10% ali são as demais composições, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá bom? Tecido adiposo, ele também é composto por células capazes de acumular adipocitos. Gente, o que é adipocito? Adipocito é a mesma coisa que gordura, tá bom? A sua principal função no organismo é garantir o isolamento térmico do corpo. Nesse mesmo tecido, a gente também vai encontrar depositada a maior parte de energia no nosso corpo. Nesse tecido, nós iremos encontrar a maior parte depositada de energia, tá bom? Aqui deixei uma representação sobre o que é o tecido sanguíneo, né? E uma característica também do tecido adiposo, como é a característica dele. Caso venha cair na prova, né? Aí já está as representações do tipo de cada tecido, do tipo do tecido sanguíneo e do tipo do tecido adiposo. Agora iremos falar um pouco sobre o tecido cartilaginoso. Ele é um tecido flexível e tem a principal característica de ser firme. A principal função desse tecido é sustentação e revestimento, principalmente da orelha e do nariz. Tá? Ele não vai apresentar nervos e muito menos vasos sanguíneos nas cartilagens. Com isso, a principal nutrição dessas células, desse tecido, é através dos vasos sanguíneos presentes no tecido conjuntivo adjacente. Então, vai ser a principal característica são as células, quer dizer, os vasos sanguíneos presentes nesse tecido conjuntivo adjacente, tá bom? Existe também o tecido ósseo. O tecido ósseo, a principal característica dele, ele é rígido, né? Tem característica de ser rico em sais minerais, colágeno, cálcio e podemos concluir que os ossos têm sua alta resistência. Ele também vai tratar de um tecido totalmente irrigado, inervado, e a principal característica desse tecido é a sustentação do corpo. Existe também o tecido hematopoético, que a principal função desse tecido é a produção de linfas e das células sanguíneas. Esse tecido, gente, ele é localizado no centro de alguns tipos de ossos. E ele também é um tecido que origina a medula óssea vermelha. Tá bom, gente? Característica bastante marcante. É um tecido que vai originar a medula óssea vermelha. Vamos deixar bem marcante isso, tá, gente? Aqui está novamente uma representação do tecido ósseo e do tecido hematopoético. E por fim, existe o tecido conjuntivo, falamos um pouco logo alguns slides atrás, que a principal função dele é preencher os espaços entre os órgãos e os tecidos e concede suporte à estrutura dos nervos, vasos sanguíneos, epitélios e outras funções que o nosso corpo também necessita. E também esse tecido conjuntivo, ele também pode ser dividido em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, tá bom? Essas duas características podem ser marcantes. Agora iremos falar um pouco sobre o tecido muscular. É um tecido também bastante marcante, pois ele é um tecido inervado e vascularizado. Ele forma também células específicas
contração muscular. Ele pode ser dividido em 3 tecidos, que são o tecido muscular liso, o tecido muscular esquelético e o tecido muscular cardíaco. Eu até costumo usar o termo TML, que quer dizer o tecido muscular liso, o termo TME, tecido muscular esquelético, e o TMC, que é o tecido muscular cardíaco. E o uso desses termos vai ficar mais facilitado nos nossos estudos. Aqui, gente, tem o tecido muscular liso, que iremos falar agora. É um tecido como principal característica os movimentos involuntários. Então, gente, tecido muscular liso, principal característica, movimentos involuntários. E além disso, ele é formado por células mononucleadas e alongadas. E também podemos denominar o tecido muscular liso por ele não conter estrias transversais. E além disso, tem também os filamentos, que é a quitina e a miosina, que vimos na última aula. Também vale a pena dar uma revida na última aula, que tem explicação sobre esses dois termos, a quitina e a miosina. E agora iremos falar sobre o tecido muscular esquelético. A principal característica dele são os movimentos voluntários. Além desses movimentos voluntários do tecido muscular esquelético, as suas células possuem as miofibrilas, que são fibras contráteis responsáveis principalmente pela contração muscular. Aqui também tem uma representação sobre o tecido muscular liso e o tecido muscular esquelético. Agora iremos falar também sobre o tecido muscular cardíaco, o TMC. Esse tecido ele vai ser encontrado no coração, obviamente, e ele também é caracterizado pelos movimentos involuntários, né? O fato ali do coração estar batendo ali, ele também é caracteriza pelo tecido muscular cardíaco. E suas células também são alongadas e cilíndricas. E também essas células também têm uma outra característica também bastante marcante, que elas são menores e ramificadas. E também são unidas entre si, na qual podemos chamar de discos intercalares, que são principalmente responsáveis pela conexão elétrica entre as células do coração, que vai possibilitar o coração a fazer os estímulos dele, que é a sístole e a diástole, né, que é o movimento de contração do coração. Aqui também está uma representação do tecido muscular cardíaco, né, para ficar mais fácil no nosso estudo. Existe também o tecido nervoso, que eu também falei na última aula. É um tecido bastante marcante pela recepção e interpretação, né, de respostas dadas pelos estímulos do organismo. Elas são principalmente constituídas, né, pelos neurônios e pelas glias. Então, gente, agora eu vou falar sobre o tecido nervoso, também tem uma característica bastante marcante. A principal característica do tecido nervoso, ele é responsável pela recepção, interpretação e resposta dada a estímulo do organismo. Além disso, ele tem a principal função, né, de processar essas informações. Galera, na última aula eu também falei sobre esse tecido, né, no caso sobre as células nervosas, e tem muito conteúdo que também pode ser associado ao tecido nervoso e, além de ser associado, deve ser associado. O tecido nervoso são divididos em algumas partes, que são os neurônios, que eles são responsáveis por essa transmissão de informações, impulsos elétricos e de mediadores químicos, né, que são os neurotransmissores. E além disso, o neurônio também é dividido em 3 partes que são super importantes, que é o corpo celular, o axônio e os dendritos. O corpo celular é onde vai estar localizado o núcleo e as organelas do neurônio. O axônio é caracterizado principalmente por ser bastante longo no corpo celular. A sua espessura ele vai se manter a mesma em toda a sua extensão. Já os dendritos, eles são alguns prolongamentos, né? No caso, eles são mais curtos que esse axônio, só que ele tem mais ramificações em sua extensão e acaba diminuindo a sua espessura. Aqui tem a representação de um neurônio, né? Na última aula nós vimos que os dendritos fazem a comunicação com outro neurônio através do terminal axônio,
E através desse terminal onshore que ocorre as sinapses nervosas, que é o fato ali da transmissão de informações de um neurônio para o outro. Também existem as células da glia. Essas glias também são chamadas de células neuroglias, que são células que têm a principal função proteger e nutrir o sistema nervoso. E também ela contribui para a regulação dessas sinapses que eu acabei de falar. E também para a transmissão desses impulsos elétricos que é passado de um neurônio para o outro. Agora iremos ver as principais questões da última prova do auxiliar de necrópsia da Polícia Civil. No caso, essas questões são da prova de 2002. No caso, a banca foi a FAEPOL, tá? Eu separei algumas questões aqui para nós discutirmos agora. A primeira questão é a seguinte, é a da FAEPOL 2002, né? E é a seguinte: os tecidos são conjuntos de células semelhantes na forma e que desempenham o mesmo tipo de função. Sobre os tecidos, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá, gente. Vamos analisar juntos, tá? Número 1. O tecido muscular liso é formado por células alongadas, afinadas nas pontas, tem contração voluntária e forma os músculos presos aos ossos. Gente, lembra que eu falei que o tecido muscular liso ele tem a principal característica da contração involuntária, gente. Ó, já está errado. Aí ele está afirmando que é contração voluntária, mas não. Tem a contração involuntária. Vamos ter bastante atenção, tá? Vamos para número 2 agora. O tecido epitelial de revestimento é constituído por células firmes. Número 2 agora. O tecido epitelial de revestimento é constituído por células firmemente unidas umas às outras e desempenham função de revestir e proteger as superfícies externas do corpo e as cavidades internas dos órgãos. Correta. Ela realmente vai desempenhar a função de revestir e de proteger essas superfícies externas. Então, gente, vamos lá, sempre marcando, sublinhando as partes importantes que você já sabe, né, ou que venha a já saber, para você conseguir desenvolver a questão com mais facilidade. Número 3. O tecido ósseo apresenta substância intercelular calcificada. No entanto, suas células se mantêm vivas, pois recebem nutrientes e oxigênio através dos vasos sanguíneos, localizados numa rede de canais que passa por dentro do osso. Certinho. E aí teve vários pontos que nós podemos avaliar mais detalhadamente, que é a intercelular calcificada, os vasos sanguíneos localizados, ó, os vasos sanguíneos totalmente a ver do tecido ósseo, que são localizados na rede de canais que elas vão passar por dentro desse osso. Então, gente, a número 2 e a número 3 são corretas. Então, a única alternativa que tem essas duas opções é a letra D. Então, gente, a correta é a letra D, tá bom? Agora, uma outra questão da FAEPOL 2002, que é a seguinte. O tecido encontrado nos tendões, aí, gente, vão marcando, hein? O tecido encontrado nos tendões e nos ligamentos que unem ossos entre si caracterizam-se para apresentar material intracelular como grande quantidade de fibras colágenas. Correto. Letra A. Grande quantidade de fibras colágenas orientadas em uma direção, formando feixes resistentes de pouca elasticidade. Correta. Já matamos a questão, já não precisamos nem ler as outras. Ela realmente tem grande quantidade de fibras de colágeno e ela também tem pouca elasticidade. Nós também vimos na aula que acabamos de passar. Olha as outras questões como é que são bem parecidas. Letra B, poucas quantidades de fibras de colágeno, muito elásticas, orientadas em várias direções, formando feixes resistentes. E parte da questão ela é parecida para tentar enganar a gente, né? Fazer a gente marcar a letra errada. Mas o restante da questão, da alternativa, ela é totalmente errada. Letra C, grande quantidade de fibras elásticas. Totalmente errado. Letra D, grande quantidade de células armazenadoras de gordura, formando feixes resistentes e flexíveis. Também não. Letra E,
pouca quantidade de feixes constituídos de fibra de elástico de constituição gelatinosa. Pô, nada a ver. Então, gente, realmente a letra correta é a letra A, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Eu queria agradecer a você que visualizou esse vídeo até o final e peço que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos, para que outras pessoas também consigam ver, outros candidatos, outros alunos, ou até mesmo aquela pessoa que também está estudando para uma prova, consiga ver esse conteúdo. Peço que você siga o canal, ative o sininho de notificações do canal. Assim que tiver novos vídeos, você será notificado e, consequentemente, conseguirá assistir a esses vídeos. Tá bom? Obrigado pela visibilidade e tchau, tchau.